Olá, bom dia. Obrigado. Não sei se me posso sentar aqui. Não, já. Pois, eu gosto sou um bocadinho peripatético. Ora, bom dia. Vocês, antes de mais, se calhar, melhor dizer que o meu nome, como o Dr. Paulo Magalhães disse, é Eduardo Damaso. Eu sou jornalista há mais de 30 anos. Trabalhei numa data de sítios antes de chegar a sábado, do Expresso, ao Público, ao Correio da Manhã, uma série deles. E não gostaria de fazer disto uma preleção, digamos assim, para vos contar a minha história de vida, ou profissional, ou seja o que for, ou vender-vos meio dúzia de ideias, assim. Tenho filhos quase da vossa idade e sei o que é uma seca. Portanto, vou tentar evitar o mais possível isso. Venho falar-vos de jornalismo, claro, e venho falar-vos da importância do jornalismo na construção daquilo que nós somos, mas, sobretudo, também de uma coisa que eu acho que é muito importante, por muito óbvia que seja, é muito importante, independentemente das idades, é muito importante que nós todos tenhamos presente, que é em todas as fases da vida, que é por trás do jornalismo, por trás de muitas coisas que fazemos na vida, está uma coisa que para mim foi importantíssima, continua a ser, que é a escola. Que é a escola e que são os vossos professores. Eu acho que sem a escola, sem os vossos professores, nós temos normalmente 2 ou 3 referências que nos ajudam a entender o mundo. A nossa família, não é? A escola, os professores que nos marcaram, às vezes o Benfica ou o Porto, noutra perspectiva, ou o Eusébio, ou o futebol tem o seu lugar, para outras pessoas a igreja, a relação com a religião é muito importante também. Para mim, a escola e os professores que foram marcantes, quase com muita frequência me lembro do que aprendi com a minha professora da escola primária, com os professores que foram marcantes para mim depois no secundário e depois na faculdade. E sem os professores, sem aqueles professores que nos marcaram, por muito que nos tenham chateado muito às vezes, não é? Ele também faz parte da missão deles, chatear-nos, mas acreditem que em regra é sempre por boas razões. Eu acho que não teria conseguido ser o jornalista que tenho sido, acho que apesar de tudo tenho conseguido algumas coisas, tenho construído a minha própria identidade profissional, tenho feito, enfim, sinto-me contente com a forma como tenho exercido a minha profissão. E nada disso teria sido possível sem tudo o que aprendi com a minha professora da escola primária, com todos esses professores que fui conhecendo ao longo da vida e que nunca mais esqueci, porque, ainda para mais, num tempo muito diferente daquele que vivemos hoje, num tempo em que a escola era, nessa altura, e é hoje também, uma coisa que se pode olhar como o tal elevador social, ou seja, quando nós não temos outras coisas, temos a nossa capacidade, a nossa vontade e a nossa capacidade de nos entregarmos àquilo que a escola nos dá e as pessoas nos dão. E isso é essencial, foi essencial nessa altura, porque nos faz subir algumas escalas sociais que de outra forma não teríamos conseguido, sociais e profissionais, sobretudo, na minha opinião. E isso é muito mais importante ainda nos tempos que correm, porque o jornalismo seleciona e ordena o mundo, em parte, para nos dar algumas chaves de compreensão do mundo por força da capacidade que os jornalistas têm pelo seu conhecimento, pelo seu saber, pelo seu código profissional, ético e deontológico, de construir essa ordenação do mundo, e a escola aí tem que estar sempre presente, de uma forma direta ou indireta, aquilo que eles aprenderam reflete essa capacidade profissional. Hoje em dia, para além do jornalismo que tem essa função, mas que está confrontado com uma grave crise, como sabemos, há as ditas redes sociais, que fazem mais parte do vosso mundo, não é? Quer dizer, eu não
não vos quero dizer que isso, não vos quero diabolizar as redes sociais, não quer dizer que... Porque isso é realmente uma parte importantíssima do vosso mundo, a tecnologia e as redes sociais. E é por aí que muitas das vossas chaves de entendimento do mundo se começam a construir. Isso tem coisas boas e tem coisas más. E eu acho que é fundamental que vocês percebam isso na vossa idade e em todas as idades que vão ter daqui para a frente. Porque a tecnologia relativiza muito a posição da escola, por exemplo, e o velho conhecimento dos livros, dos nossos professores, e isso não é uma coisa boa, na minha opinião. Isso é uma coisa que nos cria mais problemas do que nos dá vantagens. Uma coisa que está totalmente presente na nossa vida, que nós não podemos apagar, que não podemos eliminar, que não podemos viver sem ela, temos que usar aquela velha história de nos juntarmos um bocadinho a ela, não é? Quer dizer, e portanto as redes sociais, as tecnologias, é um mundo de hoje. Não adianta estar aqui a dizer que é um mundo que é totalmente mau, não, isso não adianta nada. O que adianta é saber que temos que viver com isso. Vocês, eu, enquanto jornalista, o jornalismo tem que se adaptar a isso. E vocês têm que saber posicionar-se dentro disso. Sobretudo, têm que saber posicionar-se dentro desse mundo de uma forma que não esmague, que não relativize e que não esmague o velho conhecimento. O velho conhecimento que vem da escola, como digo, dos professores, dos livros, da nossa capacidade de ler mais do que aquilo que um smartphone nos dá, que é muito pouco, como sabemos, é um dos elementos centrais do mundo que vivemos, na minha opinião. É uma coisa que não só é importante para o jornalismo, digamos, como é importante para a democracia em que vivemos, para a nossa capacidade de produzir escolhas, de fazer escolhas, de saber separar aquilo que nos interessa daquilo que não nos interessa. Nós, em Portugal, não temos os problemas políticos que hoje atravessam a Europa, atravessam a América, que são problemas terríveis, não apenas aqueles que decorrem da instabilidade política propriamente dita, mas que com isso contribuem para cavar ainda mais as desigualdades profundas em que o mundo está assente, em que há cada vez menos pessoas a ganhar muito dinheiro e há cada vez mais pessoas a ganharem cada vez menos dinheiro, cada vez terem menos rendimento disponível. Isso é uma coisa que não melhorou, ou seja, só piorou nos últimos anos. A chamada economia digital, por exemplo, esta história que está no vosso telemóvel, que vive e dorme com vocês, que é o Google, o Facebook, são, muitas vezes, nem sequer são percepcionadas por muitas pessoas como aquilo que realmente são, que são grandes empresas, que têm lucros absolutamente gigantescos, têm uma relação predadora, digamos, como se fosse um tubarão a comer os peixinhos pequenos no mar, com as economias à volta e é uma coisa cujo posicionamento hoje em dia no nosso mundo é um posicionamento que deve ser encarado com racionalidade por toda a gente, desde nós que somos meros consumidores até aos governos que deveriam ter um nível de exigência muito maior em matérias de redistribuição, por exemplo, da fiscalidade, do rendimento, etc., na relação com esse tipo de empresas. No que diz respeito a nós, consumidores, há uma coisa que é essencial e que isso tem a ver com o jornalismo, tem a ver com tudo, tem a ver com a política, com a nossa vida. Acho que é essencial termos a noção de uma coisa, que aliás penso que alguns de vocês já estarão despertos para essa realidade, até porque ela está muito associada a alguns dos problemas mais recentes em matéria daquilo que deve ser sagrado para todos nós, que é a valia do nosso voto. Que é a questão de, muitas vezes, nas coisas mais banais da vossa vida, em que dispõem dos vossos próprios dados pessoais, do vosso nome, da vossa idade, dos vossos dados biométricos, muitas vezes, da vossa imagem, que é uma coisa importantíssima, a forma como se mete isso hoje em dia
nas redes sociais é uma forma de fazer negócio, é uma forma de dar negócio, dar negócio e dar um potencial enorme de manipulação da nossa própria vontade, da vontade das sociedades, como temos assistido, como temos visto recentemente. Vocês penso que terão já parado um bocadinho aqui e ali para pensar nesta ou naquela notícia sobre a história, por exemplo, daquela empresa, a Cambridge Analytica, tem o nome de uma universidade famosa, que utilizou aquilo que é a coisa mais intrínseca a nós próprios, que é o nosso nome, nossos dados, a nossa morada, os nossos endereços de internet, etc., para criar fenómenos de manipulação massiva do ponto de vista eleitoral. Portanto, e o jornalismo teve alguma capacidade de desmontar isso. Portanto, é para isso que o jornalismo também serve. É para dar 2 passos atrás, olhar de uma forma fria para este tipo de fenómenos, tentar entendê-los, no fundo, como qualquer uma pessoa, como qualquer um de nós. O jornalismo, enquanto manifestação profissional coletiva, deve ter essa preocupação que uma pessoa deve ter, que é tentar o que está à nossa volta, tentar formar uma opinião autónoma e livre sobre o que está à nossa volta, tentar escolher, ajudar as pessoas a escolher da forma mais livre possível. E o jornalismo conseguiu, por exemplo, nesse caso e noutros casos, desmontar o lado propagandístico, o lado manipulador deste tipo de realidades. Nós, por vezes, aqui em Portugal, temos a tendência de olhar para este tipo de coisas como coisas muito longínquas. Então, não nos dizem tanto respeito porque são lá fora, são como se fossem noutro mundo. Isso não é verdade. Hoje em dia, como vocês bem sabem, até por causa das redes sociais e da internet, o que acontece na China é quase, muitas vezes, ou nos Estados Unidos, é quase interiorizado por nós como se fosse uma coisa aqui ao lado, uma coisa que está aqui na nossa porta, porque a proximidade, a chamada globalização, trouxe essa proximidade, trouxe coisas boas e coisas muito más, mas trouxe essa proximidade. E essa proximidade entre povos e culturas é uma coisa boa. Cá está, temos que ter essa capacidade de perceber, de separar o trigo do joio, saber o que é que a tecnologia nos traz de bom e o que é que não nos traz de bom. E nesse caso concreto, essa ideia de que por via informática, a informática hoje é uma coisa esmagadora, é uma coisa que está em todo o lado também. Por via informática conseguem produzir-se fenómenos de manipulação da nossa própria consciência, da nossa própria cabeça. É uma coisa aterradora, que eu acho que a velha cultura, que vem por via dos livros, que vem por via dos jornais, que vem por via da música, que vem por via da cultura, que vem por via da cultura em geral, da nossa capacidade de nos apaixonarmos por manifestações de arte que nem sempre que nos desafiam e que nem sempre entendemos, mas que nos desafiam na tentativa de procurar uma explicação, procurar um olhar claro sobre aquilo. Eu acho que é a chave para lutar contra esta ideia que nós não sentimos, contra esta força que é que é muito invasiva da nossa vida. Nós sem privacidade não somos nada. Que é muito invasiva da nossa vida e que quase perfidamente, muitas vezes, nós não sentimos como uma invasão da nossa própria casa. É tão natural, não é? Que é uma coisa que não nos incomoda, que não nos preocupa, mas quando percebemos que o mal está feito, por vezes tem consequências trágicas. E vocês sabem, por exemplo, a imagem, por exemplo. A imagem e a intimidade nesse aspecto é uma coisa muito importante que vocês devem pensar devem pensar sempre nisso. Porque, mesmo no quadro das vossas relações pessoais, há uma série de perigos que, por vezes, espreitam na forma como a vossa imagem e a vossa intimidade pode ser devassada, mesmo num quadro que, à partida, vocês não estão a pensar enquanto tal. E, sobretudo, com o risco imenso que hoje a propagação dessas violações de imagem e de privacidade hoje em dia comportam através da internet, isso é uma coisa que os deve
pôr a pensar um bocadinho. Pôr a pensar no sentido de perceber que nem tudo se deve meter, de facto, nas redes sociais e que devem ouvir as pessoas à vossa volta. E muitas vezes os vossos professores e muitas vezes os alertas que vos possam até soar a paternalismo ou qualquer coisa, por muito que os recusem, devem parar depois um bocadinho entre vocês para pensar, mas a questão que me é colocada faz sentido ou não faz sentido? E eu vejo o jornalismo como uma realidade que pode, independentemente dos seus próprios defeitos, mas que pode ajudar um bocadinho a ordenar este mundo um bocadinho caótico em que vivemos. A ordenar do ponto de vista dos valores, a ordenar do ponto de vista daquilo que já aqui foi dito, da construção de escolhas informadas. As escolhas informadas é um elemento central de toda a nossa vida em comunidade. Saber escolher de uma forma informada, por muito óbvio e banal que isso possa parecer, não é. Não é, nem sempre é assim, nem sempre é real essa capacidade que todos temos de fazer as tais escolhas informadas, desde as pequenas escolhas às grandes escolhas. É preciso ser exigente nisso, e ser autocrítico nisso, e ter capacidade de fazer todas as perguntas e mais umas, mesmo quando parece que estamos a ser chatos ou que nos estão a acusar de ser chatos. Acho que nunca devemos abdicar desse poder da palavra, desse poder de questionar, desse poder de chatear, desse poder de interrogar e de nos interrogarmos a nós próprios. Eu acho que esse é para mim, uma das grandes vantagens que o jornalismo tem, pela forma como, pelo menos pela maneira como eu sempre o interpretei, que é, para além de, quando tinha a vossa idade, perguntar a mim próprio que coisa é que eu posso fazer no futuro que não me obrigue a estar num escritório das 9 às 5 e que me permita viajar e conhecer o mundo e conhecer pessoas. Aos poucos percebi que o jornalismo podia dar-me isso. Mas isso foi há 30 anos, não é? Assim, esse lado aventuroso, esse lado... De facto, eu vivi isso, mas tenho que ter a honestidade suficiente de vos dizer que isso corresponde a uma visão idílica do jornalismo que há 30 anos existia. Hoje é um bocadinho mais difícil, porque a nossa profissão mudou muito, a forma de exercê-la mudou muito, a forma como produzimos a informação mudou muito e, portanto, essa visão idílica já não é assim tão evidente. É uma profissão que tende a ser mais parecida com as outras. Mas, na verdade, numa outra dimensão, nessa dimensão de sentir que tenho à minha disposição que sei utilizar um instrumento que me permite compreender o mundo, compreender melhor o mundo, procurar uma ordenação mais eficaz daquilo que é, ou contribuir para ajudar a uma ordenação mais eficaz, ou pelo menos mais sã, daquilo que é o caos em que vivemos, e sobretudo neste momento, eu acho que há, mais do que o caos, há um certo aturdimento coletivo. Andamos à procura de referências, à procura de caminhos que nos ajudem a entender melhor as coisas. Enfim, nesse aspecto, gostava apenas de dizer uma coisa que, independentemente de estar muito honrado pelo convite que o Sr. Presidente me fez para estar aqui, e, portanto, queria, aliás, agradecer esse convite, e não é por isso que vou dizer o que vou dizer, mas uma das coisas que eu achei mais extraordinárias dos últimos anos, nessa procura de caminhos, nessa indicação de caminhos para um povo inteiro, para tentar perceber um bocadinho melhor aquilo que está a acontecer naquele momento, foi a forma como este Presidente da República esteve, por exemplo, em Pedrógão e na Beira Alta na questão dos incêndios. Aquilo, para mim, que tem um bocadinho essa relação com o resto do país. Eu sou do Alentejo e, portanto, sei muito bem o que é que... conheço muito bem aquelas pessoas. Eram na Beira Alta, mas podia ser na minha terra. Portanto, conheço muito bem aquele mundo rural. A importância desse gesto foi de tal modo grande para mim, para a forma como eu olhei, que me sensibilizou-me imenso. E acho que é uma forma, no universo, digamos, do chamado político, de procurar uma coisa que diga às pessoas: não, a política serve para isto.
é para estarmos junto das pessoas que estão a sofrer, é para desacralizar o poder, é para colocá-lo ao serviço de quem votou ou quem não votou, mas que são portugueses como nós e, portanto, nós temos é que nos aproximar deles. Esses momentos são momentos decisivos para tudo. São momentos decisivos para a política, são momentos decisivos para o jornalismo, são momentos decisivos para nos entendermos uns aos outros. Eu acho que esse exemplo, para mim, que é um exemplo muito raro, não é? Muito raro no quadro da política portuguesa. Eu conheço a política portuguesa há muitos anos. Eu vivo profissionalmente num cruzamento entre a política e a justiça e, portanto, é um mundo que eu conheço bem. Foi uma coisa muito rara, mas são estes gestos que nós precisamos. São estes gestos que nos indicam, que nos afastam muito do lixo que temos à nossa frente todos os dias e que nos dizem, há ali uma luz que eu acho que devemos seguir. Se calhar é uma coisa que faz sentido e que deve ser apreciada e que deve ser um comportamento, é um comportamento que deve ser de alguma forma mimetizado por outro tipo de protagonistas da vida política. Isto apenas para dar um exemplo. Portanto, e o jornalismo é importante nessa perspectiva também, de saber dizer, bom, não, este gesto, por tudo o que vimos, é um gesto autêntico, não é um gesto demagógico, não é um gesto que possa ser enquadrado noutro tipo de análise, noutro tipo... Porque foi evidente, para mim foi muito evidente, e senti que uma parte do meu mundo estava ali, de alguma forma, a ser apoiado e a ser ajudado pelo Presidente da República, que é o mais alto cargo da nação. E, portanto, o jornalismo tem deve ter essa capacidade de olhar com discernimento, que já não é... Podíamos exigir muitas outras coisas, mas para mim já me basta ver um bocadinho de discernimento e de capacidade de perceber que aquele é o caminho que deve ser seguido. Aqui chegados, eu não vos quero também prolongar muito esta ideia de seca, porque eu sei que falar de coisas sérias, muitas vezes as ditas coisas sérias, é mesmo realmente uma seca, quando se tem a vossa idade. E, portanto, gostava que a partir de agora entrássemos num campo de perguntas e respostas e de debate e de conversássemos mais do que vocês estivessem na posição de escutantes e eu de falante. E, portanto, que é uma forma de democratizar a participação. E, portanto, nesse sentido, é esta a mensagem que eu, em síntese, vos queria deixar. Não deixem nunca, mais do que o jornalismo é de facto muito importante, leiam jornais, leiam sobretudo livros. Olhem também para a velha cultura, não fiquem apenas pelos vossos smartphones, olhem para os vossos professores, ouçam os vossos professores. Eu estou hoje em posição, tenho 56 anos, de olhar para trás e de... Posso não saber muitas coisas, mas há coisas que eu sei, que aos 56 anos já se sabe, que é, de facto, a importância, já se sabe avaliar a importância que a escola e os professores tiveram na nossa vida. Eu sei avaliar isso. E espero que os meus filhos possam dizer exatamente a mesma coisa daqui por mais algum tempo, porque eu sei que essa é a alquimia, neste cozinhar imenso da vida, é o ingrediente certo, porque é o ingrediente certo para nos conduzir na vida em muitos aspectos. Aquilo que somos 20 anos depois depende muito daquilo que fizermos hoje, no vosso caso. E, portanto, acho que pensem nisso, nunca esqueçam essa realidade, vocês são vocês, mas à vossa volta há um conjunto de pessoas e de coisas que vos podem ter, que têm uma interferência seguramente muito forte e que vos podem ajudar muito na vida e nas vossas escolhas. Isso é muito mais importante do que o que vos vai chegar por via do vosso smartphone e do vosso computador e da relação, muitas vezes possessiva, que nós temos com esse tipo de instrumentos que nos trazem coisas de fora e que nós
muitas vezes não temos sequer a capacidade de analisar de uma forma crítica. E isso é um elemento central da nossa relação com a tecnologia, e com isto me vou calar, que é a tecnologia só serve se nós tivermos a nossa própria chave, a nossa própria capacidade de avaliar aquilo que ela nos está a dar. Ou seja, se nós tivermos, por outro lado, a cultura e o conhecimento e a sabedoria suficientes para analisar naquele momento isto é bom ou isto é mau, isto serve-me ou isto não me serve. Eu acho que essa função o jornalismo desenvolve, cumpre essa função dentro das suas limitações há muitos anos, historicamente, e essa função tem vindo a ser substituída, ou pelo menos tem vindo a sofrer uma lógica concorrencial na atenção das pessoas com as ditas redes sociais, mas se vocês não tiverem essa capacidade cultural e não tiverem se essa capacidade cultural não tiver nascido da vossa valorização da escola e de quem vos ministrou esse conhecimento, não vos vai servir para nada a tecnologia. Obrigado. E para já fico por aqui.